Quando a gente nasce, ganhamos uma certidão de nascimento para provar que viemos a esse mundo. Quando morremos, os nossos familiares ganham uma certidão de óbito para provar que saímos desse mundo. E a fotografia para provar que existimos nesse meio tempo. A Pá faz sua própria canção. Pá Toda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pá Toda Leste, eu sou a Kelly. E antes de apresentar a nossa convidada maravilhosa, que vive entre São Paulo e Joinville, uma baita de uma fotógrafa empreendedora, deixa eu agradecer o nosso patrocinador oficial aqui do Pá Toda Leste, a Melanina Store, que é uma loja especializada em produtos profissionais para você que trabalha com cílios, sobrancelha, micropigmentação, brow lamination, lash lifting. A Melanina é uma loja especializada em produtos profissionais e tá subindo aqui na tela, em algum desses cantos, um QR Code para você cair direto no site da Melanina, tá? Usa o cupom do Pá Toda Leste, que é de 10% em desconto, para você adquirir todos os teus produtos lá, todos os teus materiais para os teus atendimentos. O cupom é Pá Toda Leste. Se precisar também, entre em contato com as meninas ali no WhatsApp que você pode utilizar o teu cupom. E para não esquecer, agradecer a Una Produções, que é quem cuida de toda a produção desse podcast e outros podcasts que também estão rodando ali na Una. Tá subindo o QR Code do Insta da Una também para você conhecer um pouquinho mais. Bora lá então, Andri, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Uma delícia estar te recebendo hoje aqui. A gente vai levantar algumas pautas bem importantes, bem necessárias e pouco faladas, talvez, né? Acho que bem poucas faladas. E vamos tirar essas papas da língua, então, porque a Andri trabalha há mais de 12 anos na área, tá, gente? Ela fotografa há mais de 12 anos e há mais de 6 anos ela tem um projeto autoral, que é o Ame-se, que fotografa mulheres, trazendo a sua essência, mostrando quem realmente elas são, de uma forma diferente, né? Não de uma fotografia convencional que a gente vê. Só que antes de você entrar nesse teu projeto autoral, tu teve um excelente incentivador para você entrar na área da fotografia, que é o teu marido, né? Que hoje você é viúva, que você passou por todo um processo de luto. Então, não acho mais do que justo a gente começar desde o início dessa história para que o povo conheça, desde o início da trajetória até o projeto em si. Então, quem que era esse teu incentivador? Como é que foi esse teu processo e essa paixão criada pela fotografia, Andri? Então, tudo começou com o Vaney, né? Na verdade, eu levo comigo uma frase que eu uso muito em várias vezes que eu converso com as clientes, que é: quando a gente nasce, eu ouvi essa frase em algum lugar da minha vida, tá, gente? Quando a gente nasce, ganhamos uma certidão de nascimento para provar que viemos a esse mundo. Quando morremos, os nossos familiares ganham uma certidão de óbito para provar que saímos desse mundo. E a fotografia para provar que existimos nesse meio tempo. Então, para saber como que foi nossa vida aqui na Terra. Né? Então, assim, eu fui o tipo de pessoa que eu não tenho registro dos meus 11 até os meus 16 anos. Caramba! Eu não gostava de aparecer em foto. E eu também não gostava de ser fotografada e nem fotografar. Então, a fotografia, bem dizer, realmente caiu de paraquedas. Uhum. E quando eu tava na agência de publicidade, houve uma necessidade naquele tempo de ter uma câmera para poder fazer, né? Criar as coisas, né, da agência. O teu trabalho em si. É. Não era por amor, era business mesmo. Não, tu precisava ter pra ganhar dinheiro. Era por trabalho. E aí o que acontece, daí as meninas começaram a falar: meu, André, tu leva jeito com a fotografia, né, tal, não sei o quê. Daí eu falei: é verdade, guria. E eu tava meio cansada. É verdade, guria, eu mando bem, não é mesmo? Faz sentido. Aí guria, eu acho que eu vou tentar investir nisso. Só que daí, como que vai investir, guria? É tipo uns 10 mil que tu precisa pra começar. É que ela é bem baratinho, você só paga a taxa de entrega 3 mil reais. Tu acha que é tipo barato, assim, a fotografia. E outra, né, tipo, vai começar como? Sabe? Pra onde? E com quem? Eu não conhecia ninguém de fotografia. Como eu não era interessada nesse assunto, eu também não conhecia. Não consumia, né? E aí o que acontece, eu cheguei pro Vaney. Na época, ele tinha acabado de sair do trabalho, né? Então, ele pegou a saída dele e tudo. E a saída era pra comprar um terreno, porque nós morávamos de aluguel. Que era o teu esposo na época já. Isso, que era o Vaney, que... Gravem bem esse nome, Vaney. Ele tava vivo ainda na época. Aí, beleza. Aí eu cheguei pro Vaney e falei assim: Vaney, eu acho que eu vou comprar uma câmera. Aí do nada. Do Neidas, E cheguei. o terreno, André? Certo, ele pensou. Aí ele... Tá, mas tu precisa de quantos? Daí eu falei: acho que 6 mil, acho que eu consigo. Daí ele tinha recebido 9 de saída. Aí eu falei: 6 mil, acho que rola. Daí ele: André, mas 6 mil, só que... Gente, eu sou o tipo de pessoa, não sei vocês, mas eu quando começo alguma coisa, eu compro qualquer coisa, aquilo fica abandonado lá na gaveta. Aí o Vaney pegou e falou assim: André, eu vou te dar esses 6 mil,
Mas se tu me comprar a câmera, fotografar 2, 3 vezes e essa câmera ficar perdida lá na gaveta, André, eu vou ficar muito chateado. Porque não tem como a gente morar dentro de uma câmera. Até então era pra comprar o terreno. Aí, beleza. Daí ele pegou, me deu o dinheiro, 6 mil reais. Apoiou o teu projeto. Fui, daí comprei uma câmera, né? Porque eu comecei com uma Nikon D3500, acho que era, 3400. Né? Comprei uma lente e, gente, eu uso a mesma lente até hoje, tá? A lente tem 12 anos, uma 50mm 1.4. Daí comprei uma outra lente lá, básica, 1855, e um flash. Gente, como é que começa? E agora? Naquele tempo, só Facebook. O Facebook estava em alta naquele tempo. Como é que começa, né, gente? Eu vou começar pelo quê? Aí, beleza, comecei me anunciando no Face pra fotografar aniversário. E eu acho que o problema maior de quem começa é não ter, digamos assim, um rumo. Porque que nem eu fui fazendo de tudo. Mas, na verdade, desde o começo eu gostei do retrato feminino. Só que eu acho que eu fiquei muito presa naquele negócio do que o comércio quer, o que as pessoas querem. E aí eu não fiz o que eu realmente queria. E beleza, comecei. Né? Comecei a fotografar o aniversário e tal. E, gente, eu tenho que contar uma gafe que eu fiz no começo, que vocês não têm ideia. Eu perdi um parabéns. Eu não sei... Porque tu tava fazendo o que no aniversário, criatura? Então, eu tava fotografando o aniversário. Essa cliente, não, mesmo depois de eu estar muito boa, tá, gente? Ela não quis fotografar nem comigo mais. Tristeza. O momento mais importante do aniversário, a fotógrafa simplesmente evaporou. Não, eu estava no lugar. Eu estava fotografando o aniversário. Não sei o que eu fiz, em que botão eu apertei da câmera, que simplesmente eu perdi todo o parabéns. E a hora do parabéns não volta, gente. Não tem como cantar de novo, como soprar a vela de novo. Ainda mais se for aquelas velas que o pavio simplesmente some dentro do biscuit ali, né? Gente, eu perdi o parabéns. E assim, ó, me deu um ruim. E eu entrei assim no ruim. Na época, tinha uma fotógrafa que ela era um pouco mais famosinha naquele tempo aqui em Joinville. Eu cheguei pra ela e perguntei: fulana, eu queria muito tua opinião. Eu perdi o parabéns, eu não sei como contar isso pra cliente e tal, não sei o quê. E, cara, ela falou uma coisa... Tomara que ela esteja me vendo, porque ela falou uma coisa que eu poderia hoje em dia não estar fotografando. E eu deveria desistir. E eu não sei o que eu estava fazendo ali. E ela pegou e falou assim, beleza, eu errei, gente. Todo mundo erra. É começo de profissão, todo mundo vai errar em algum momento. Só que você chegar pra uma pessoa e dizer assim, eu nem sei porque tu tá com uma câmera na mão. Você deveria desistir disso daí. Você não leva jeito pra isso. Você acabou com a vida de uma pessoa. Gente, era só foto. Entendeu? Era um momento importante? Era. Sim. Mas eu sempre acho que existem outras soluções que você pode conversar com o cliente. Sim. E querendo ou não, a gente não é uma máquina. Entendeu? Então, quando a cliente me contratou, eu contei pra ela que eu estava começando, que eu não tinha muita experiência, tanto que eu cobrei um valor muito baixo na época. Então, ela se arriscou também em me contratar, sabendo que eu também não era uma pessoa experiente. Mas beleza, mas agora um profissional chegar e, tipo, simplesmente lascar isso... Que era, na verdade, uma profissional que tu, de certa forma, tinha uma certa admiração e respeito pelo tempo de casa, experiência que ela tinha. E talvez, e eu sei, porque eu também já estive no início de uma profissão, onde eu pedi ajuda para algumas profissionais, e eu também, em vez de receber ajuda, a gente recebe um banho de água fria em cima, assim, e tipo... Tá, cara, eu só queria, tipo, um conselho, entendeu? Porque não precisa me vender um curso, sabe? A pessoa tem uma experiência de vida, entendeu? Ela tem uma experiência de profissão, então... No momento, eu fiquei muito perdida. Assim, eu não queria que ela resolvesse o meu problema, óbvio, entendeu? É um conselho. Eu só queria que ela me desse um conselho de como chegar na cliente e conversar. Se ela já tinha passado por isso, né? Se ela tem alguma opinião formada sobre essa situação. E realmente isso é uma situação que acontece. E a gente já recebeu outras profissionais que já tiveram situações muito parecidas, claro, segmentos diferentes. Sim. Mas que quando vai procurar auxílio, conselho e uma dica com alguém que admira, que tem de valor, assim, é muito frustrante quando você recebe aquela crítica construtiva que te dá aquele, tipo, meu Deus do céu, realmente, talvez eu desista. E quantos que talvez desistiram por ouvir isso, né? Exato. Então, quando eu tive esse baque com ela, eu tipo, me frustrei, né? Fui pro meu quarto chorar. Olha, em posição fetal. A gente faz, olhar pra câmera e pensar, vou botar fogo nisso daqui. Aí, nisso, o Vanei chegou e falou assim pra mim, por que tu tá aí chorando? Eu falei, olha o que essa mulher falou pra mim dele. Tá, e aí? Como é que tu vai resolver isso agora? Daí que ela falou isso daí. Ele falou, Andri, tu não te acha capaz? Tu não acha que tu pode chegar um dia onde ela tá?
Eu falei, não, eu acho dele. Então, se tu acha, levanta dessa cama, vai lá e fala pra cliente o que realmente aconteceu, seja sincera, porque se tu começa a tua profissão sendo sincera com todos os teus clientes, tu nunca vai ficar sem. Exato. Ele seja sincero e fala. Daí eu falei, verdade, vou falar com ela. Óbvio, né? Eu falei, ela. Não foi bem recebida, né? Ela entendeu até. Ela nunca mais fotografou comigo, mas tudo bem. Sim, Mas eu entendo ela, né? Foi chato o que aconteceu, mas tudo bem. E ele ainda me incentivou nessa parte de não desistir, sabe? Então, foi se levando há anos, assim. Então, todas as vezes... Eu sempre coloco uma frase também na fotografia que é: as tuas 10 mil primeiras fotos serão as suas piores fotos. Toda vez. Entendeu? E bobear quando passa dos 10 mil, tu começa ainda a se criticar um pouco mais. Tipo, será que tá bom isso aqui ainda? É porque o teu sarrafo vai aumentando, né? Assim, a crítica contigo mesmo vai sendo maior, sabe? Então, eu sempre falo, as tuas 10 mil primeiras fotos vão ser as piores. E, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu guardo até as minhas primeiras fotos que eu fotografei. Que legal. Pra eu voltar lá e pensar assim, não, eu evoluí sim. Entendeu? Então, tipo, no começo eu fazia as fotos. Começo fotógrafo, né, cara? Tipo, não batia com a câmera assim, desse ângulo, sabe? Assim, né? Hoje em dia, não, pra fazer uma foto assim, nesse ângulo, tu tem que ter um propósito, não é só Sim. simplesmente sair batendo foto de tudo, assim, entendeu? Então, hoje não, é vertical, horizontal, vai fazer um ângulo, tem Depois que ter. você ajeita, né? Mas tem que ter um propósito de fazer aquele ângulo, tipo, não tá nem horizontal, nem vertical, entendeu? Então, naquele tempo, não, só ia fazendo. É, porque não tinha muita instrução também. Hoje em dia as informações, elas estão muito mais acessíveis, né? Então, pra gente entender, Vaney era teu esposo na época, né? Vocês foram casados por 12 anos, 12 né, anos. André? Ele foi o teu maior incentivador pra entrar na fotografia. Não compraram o terreno, não na época, pelo menos. Não, depois compramos. Na época o investimento foi pra câmera. O investimento foi pra câmera. Pra tua profissão, pro teu sonho, ele te apoiou, ele acreditou. Era um grande homem, assim, de parceria contigo mesmo, pelo jeito que você fala, né? Total. Em que momento, assim, que começou a vida de vocês começar a tomar outro rumo, André? Depois de quanto tempo veio, assim, o diagnóstico pra vocês passarem por todo o processo que você passou e ainda passa até hoje? Então, na época, o Vaney, ele tinha uma tabacaria, né? Ele tinha um lounge, chamava Marra Lounge. E, cara, aquilo ali também foi um dos sonhos dele. Como ele realizou o meu sonho, né, de ser autônoma, ter a fotografia, eu realizei um dos sonhos dele, que também foi ter um estabelecimento. E ele trabalhou ali 3 anos, só que daí o que acontece? Veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, beleza, né, tivemos que fechar tudo, porque estabelecimento e tal, né, ia dar um prejuízo muito grande, fechamos. E aí, a gente entrou num consenso, né, que o Vaney sempre quis ser pai, e eu não queria ser mãe ainda. Então, nós entramos num consenso. E, gente, assim, ó, mulheres, por favor, não sejam mãe só pra realizar sonho de outra pessoa, entendeu? Sejam mãe quando vocês realmente quiserem ser. Não só porque, a família quer que você seja mãe. Porque todas as minhas primas estão grávidas, eu também tenho que ser. Sabe? Leva bem a risco o que a tua mãe fala. Se o fulano pular da ponte, tu vai pular também. Então, não seja todo mundo, entendeu? Seja mãe a hora que vocês quiserem. O Vaney, desde que me conheceu, ele queria ser pai. Só que eu não queria ser mãe e eu achava ele muito irresponsável pra ser um pai, porque eu não ia querer um cara pra estar comigo só pra ser o pai de que posta coisinha no Instagram, entendeu? Eu quero um parceiro que, né, se eu ficar doente, ele vai saber cuidar da criança, ele vai saber se virar, ele vai ser ali a pessoa que vai ser, digamos, o pai. Sim, entendeu? Assume a responsabilidade junto, Exato, né? que é a responsabilidade certa de pai, né? Exato. Então, assim, quando deu a pandemia, aí nós entramos num consenso. Eu já tava com mais de 30 anos, acho que, sei lá, eu devia estar com uns 34 por aí. Aí eu peguei e falei, não, beleza, já que é pandemia, todo mundo tá fazendo neném de pandemia, né, vamos fazer também, então. Agora eu tô pronta. Vamos que agora eu cheguei numa fase, porque quando vai tendo muitos anos de casamento, vai abrindo meio que um buraco, sabe? Que parece que precisa, tipo, de alguma coisa a mais. Então chegou o nosso momento que também precisava. E aí eu falei pra ele, se eu não for mãe agora, eu não quero mais. Então a gente ficou 1 ano tentando, né, nessa pandemia ali. Ficamos 1 ano tentando, tal, no ano de 2020. Ficamos 1 ano tentando, tá, beleza. Eu com meus exames tudo correto, não engravidei. Aí todo mundo começava, eu acho que é por conta da ansiedade. Só que eu nem ansiosa tava, gente. Quando vinha minha menstruação, eu até ficava um pouco feliz. Porque às vezes as coisas davam uma dificuldade ali, eu pensava, acho que não tá o momento ainda, né. Então, beleza. E sempre de volta a mulher sendo como um problema, né? Exato. E aí, o que aconteceu? Meus exames tudo correto, porque antes de engravidar... Gente, outra coisa. Se preparem financeiramente também e psicologicamente. Então,
Quando eu pensei em engravidar, eu também me preparei financeiramente. Eu pensava, se eu ficar sozinha com essa criança, sei lá, o Vanei, a gente se separa, ou ele morre, alguma coisa do tipo, eu vou conseguir me virar com essa criança? Eu vou ter estrutura? Meu trabalho me permite isso? Eu vou conseguir participar da vida dela? Beleza, entendeu? Tô psicologicamente bem preparada, não tô passando por nenhuma crise ansiosa, não, tipo, tô legal, porque eu sei que depois que a mulher também tem o filho, é um processo de vida que a tua vida muda da água pro vinho, entendeu? Então, tu também vai ter que se acostumar com aquele novo processo, e já é bom tu entender o processo antes, Sim. sabe? Tu tentar meio que já começar a se preparar pra ele. Então, eu também vim me preparando, passava por psicólogos, tava fazendo tratamento, tava tentando entender também essa parte. E daí, como eu não engravidei, a minha mãe começou de bobiça, né? E o problema deve estar no Vanei. Então, foi aonde o Vanei foi, né, no médico. E o médico porque homem, né, pra ir médico é complicado, né? Qual é o problema do homem, né? A mulher, ela vai lá, faz o preventivo, fica com as pernas assim. Não, você né? arregaça, né? Um frango assado lá. O homem, ele tem uma vergonha de mostrar o tico pro médico, o saquinho pro médico tocar. Pronto, o médico tocou no saquinho do homem, ele não é mais homem. Exato, como se fosse ferir a masculinidade dele, né? Meu Deus do céu, guria, eu acho isso tão bizarro. É bizarro. E aí, beleza, tu vê, já passou anos e nós já estamos, não sei, no século tal, e ainda o preventivo é do mesmo jeito. Absurdo, né? Pros homens, até o exame de próstata já fizeram parte de, tipo, tu pode fazer via sangue. Pra ser mais acessível, né? E se a gente entrar nessa pauta mesmo, assim, meu Deus do céu, eu fico puta porque é muito uma questão de que toda situação, ou todo diagnóstico, ou todos os exames dos homens, todos não, né? Não vamos generalizar. Mas assim, desde 90%, desde né? o anticoncepcional feminino, né? Quanta contraindicação tem, né? E o masculino foi negado pelas contraindicações, né? Porque era muitos contras. E, tipo, sendo que a da mulher tinha, sei lá, quantas vezes mais, né? Então, existe muito essa coisa, assim, de realmente... Cara, realmente, se tu parar pra pensar o preventivo... O que é isso, gente? O que é isso? Pra mim, é absurdo a medicina não ter evoluído nesse processo. Mas porque a medicina que envolve mais homem dentro da medicina. E o homem, ele se importa com o quê? Com outro homem, gente. Eu sempre falo assim, ó. Se você tá com um homem que ele só admira outros homens, ele não gosta da mulher, entendeu? Ele só utiliza a mulher. Porque homem, ele admira outros homens, não tem. Sabe? Eu falo pro Fernando que eu gosto muito, eu admiro muito ele porque ele gosta da Lady Gaga, né? A primeira vez que eu vi ele cantando Lady Gaga dentro do carro, eu pensava, meu Deus. Esse homem tem que ser meu. Esse vai ser o meu homem. Lady Gaga, gente. Então, tipo assim, o Fernando não tem esse negócio da masculinidade dele e tal. O Fernando é teu novo namorado agora, né? É meu noivo, na verdade. Então, o Vanei voltando pro assunto do Vanei, né? O Vanei voltou, foi lá no médico e tal, e o toque no testículo é igual como eles fazem o toque nos seios. Então, quando ele fez o toque no testículo, ele já olhou pro Vanei e falou assim, eu acho que tem um negócio bem errado. Ou é um cisto, ou já te aviso que possa ser um câncer. Aí o Vanei já ficou bem assustado, mas fez a ultrassom. Mas ele não sentia nada, não tinha nada. Guria, um conselho pra vocês homens, tá? Por favor, vão no médico. O câncer no testículo, geralmente, ele dá entre 20 e 40 anos por 3 motivos. 1, pode ser cachumba de quando era criança, que é a cachumba recolhida. 2, esse negócio de vocês ficarem dando soquinho, um no saco do outro, de besteirinha, isso também é prejudicial. E 3, uma batida muito forte. E tem uma quarta opção também, que é o estresse. Quando a pessoa entra num estresse, assim, muito grande, e é uma pessoa que ela não fala, ela guarda tudo pra si, também pode dar o câncer no testículo. Então, por favor, vão fazer o exame periodicamente. Todo ano vocês vão lá e façam o exame. Porque o câncer no testículo, ele começa ali e depois ele se espalha pro corpo. Ele é silencioso, né? Exato. E tu, homem, tu não sente nada, tá? Porque ele não dá nenhuma causa. Em alguns até o saco pode inchar ali, o testículo inchar, pode dar uma bolinha. Sim. Mas, assim, é bem difícil os casos. Tu já viu aqueles casos, assim, que... Meu Deus do céu, o fulano tava ali, aí de repente tava ali um câncer que espalhou pela bacia, subiu, pegou pulmão, porque veio do testículo, entendeu? Então, como eles não vão no médico... Quando descobre já tá bem avançado, já é um pouco tarde. E o Vanei foi quase isso. Então, como a gente ficou tentando engravidar, ele descobriu recente. Então, deu tempo de operar, né? Ele tirou um dos testículos e ele fez 2 quimioterapias. Só que essas 2 quimioterapias que ele fez acabou gerando um outro câncer, que foi a leucemia.
Então, o meu ano de 2021 começou com esse câncer do testículo, que, foi correria. E, gente, fizemos tudo pelo SUS, tá? A gente meio que tem que agradecer o SUS. Mas tu tem que ficar em cima, tá? Eu ligava todo dia pra Secretaria da Saúde. Eu ligava lá, a mulher já falava, esposa do Vanei, já me conheci pela voz. Esposa do Vanei, já estamos tentando conseguir os exames, estamos tentando conseguir tal coisa. E aí, no outro ano, veio o baque. Só que daí, no outro ano, o que acontece? Meu padrasto morreu em fevereiro. Eu fui pra Barra Velha ficar com a minha mãe uns 15 dias. E quando eu retornei, o Vanei, ele estava mais magro e amarelo. Então, eu achei até que ele tava ou com anemia ou com tiriça, né? Uhum. E levei... Tiriça é bem coisa de antiga, né? Bem coisa de tempo de vó, assim, né? Levei ele pro médico. Chegou lá, ele ficou internado de cara. Porque já tava com as plaquetas baixas, né? Então, daí o médico já falou, ele tá com uma anemia profunda, mas não sabemos se é realmente anemia. Então, foram 30 dias fazendo milhões de exames. Pra descobrir a causa. Pra descobrir que era a anemia, que era a leucemia, né? A mieloide aguda. Que é uma das mais difíceis, que é a leucemia que vai virando água ao sangue. Ele não espelha o sangue por nenhum lugar. Que tem a outra leucemia, que o sangue às vezes escorre pelo nariz, né? Boca, ouvido. Então, o dele não. O dele tudo virava água. Então... já foi um baque de começo, assim, né? Já sabia que era sério e que todo o processo ia ser bem difícil. Ia ser difícil porque cada quimioterapia do Vanei, às vezes, era uma média de 7 dias de quimioterapia. 7 dias seguidos, recebendo quimioterapia. Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, assim, foi foi um baque bem grande, assim. Então, ali eu acho que eu comecei a mudar. Porque eu queria ter controle de tudo. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa controladora. Desde financeiro, desde o meu trabalho, de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que controlava tudo. Eu gostava de ter tudo ao meu controle. E quando o Vanei foi pro hospital, aquilo ali meio que saiu do meu controle. Eu não tinha como controlar. Então, eu queria tentar fazer tudo. Então, eu tava cuidando do Vanei no hospital, eu tava trabalhando, eu tava cuidando da minha casa, eu tava cuidando dos bichos. Eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo. E tava tudo bem. E ainda tu queria passar aquela imagem pra que tava tudo bem. Sim. Eu dou conta. Não, tipo, eu chegava no hospital, assim, pra ele, e eu falava, não, vida, vai dar certo, vamos conseguir e tal. Então, eu era ainda aquela pessoa que tinha que ser positiva. E aí veio o baque maior. Porque eu fui pra casa, e eu ficava todo dia no hospital, né? Eu fui pra casa, e eu cheguei na porta do hospital, era ligação do Vanei. E quando eu cheguei fui correndo daí, né, até a oncologia. E quando eu cheguei lá na oncologia, ele tava passando mal. Então, ele tava com a saturação baixa, ele tava com o batimento cardíaco dele chegando a 200 por hora, tava com febre de 40 graus, tava com a pressão baixa, ele tava em colapso. E aí, ele pegou e chegou pra mim, assim, segurou minha mão e desesperado, né, com muito medo, falou, vida, eles querem me entubar, eu não quero ser entubado, eu não quero. Eu falei, calma, deixa eu conversar com o médico. Aí o médico me levou lá pra fora e falou, se a gente não entubar o Vanei, em 5 minutos ele morre. Eu falei, meu Deus, entuba dele. A gente não pode entubar ele porque... Sem ele aceitar, porque ele tá consciente, ele tem que aceitar. Daí eu cheguei lá, calmamente, gente. Assim, eu evitava chorar até o último. Então, todas as minhas lágrimas, às vezes eu chegava na porta do hospital, ali eu chorava, ficava uns 10 minutos chorando. Eu ia pro banheiro, lavava meu rosto, subia com um sorriso no rosto. Eu tinha 2 versões minhas todos os dias. E aí eu cheguei no Vanei, segurei a mão dele e falei, vida, eu preciso que você aceite a intubação, porque senão eu posso te perder. E eu não quero te perder agora, entendeu? Então, por favor, aceite. Ele, não, eu tô com medo, eu não sei como vai ser. Eles disseram que eu vou ter que ficar em coma. E se eu não voltar? Eu falei, vida, eu vou estar aqui. Ele, então tu me espera? Eu falei, espero, eu vou estar aqui, eu não vou soltar tua mão, eu vou ficar aqui. Ele, tu vai me visitar todo dia na UTI? Eu falei, todos os dias eu estarei lá. Não faltarei um dia? E aí, beleza, ele aceitou a intubação, daí fizeram e tal. Aí, né, conseguimos a UTI. Só que, gente, quando ele chegou na UTI, o médico foi bem sincero comigo e falou, o Vanei tem 20% de chance de vida. Ali meu mundo se abriu. Gente, eu voltei pra casa. Naquela época, a minha tia tinha ido pra minha casa ficar uns dias comigo. E eu peguei e falei pra ela, falei, mãe, eu chamo ela de mãe também, né, minha tia. Falei, olha, se eu morrer, se o Vanei morrer, eu vou morrer no outro dia. Falei, eu recebendo a notícia hoje, eu pego o carro, eu subo a serra e eu me jogo. Eu vou morrer junto. Eu não vou viver. O processo de negação começa. Não, eu não quero. Eu falava, eu não quero. Se ele não viver, eu não vou viver. Eu não quero.
E aí, o que acontece, né? Tipo, eu ia todos os dias pro hospital, e lá eu ficava, e lá eu implorava pra ele, eu falava, Vanei, tem que viver, Vanei, tu disse que era pra eu te esperar, eu tô aqui, e ficava, né? E aí, teve um dia que ele acordou do coma, né? Melhorou ali e tal, e ele tentou me falar alguma coisa. E eu não conseguia entender o que ele tava tentando me falar, porque ele tava com o tubo na boca e não dava pra falar, sabe? E eu querendo saber o que ele queria me falar e tal, o que ele tava tentando falar e não sei o quê. E ele só fazendo gesto e tal, daí meio que já deu meu horário de visita ali, que a gente dentro da UTI é triste, gente, porque a gente tem só 1 horinha pra ficar lá e, passa assim, muito rápido. E aí eu fui embora e fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, o que o Vanei queria me dizer? Só que o processo dele sair da UTI é meio demorado, sabe? Até tirar o tubo, até voltar a falar, então tu perde muita massa magra, sabe? Tu perde movimentos do corpo. Então, depois que ele saiu da UTI, ele foi conseguir falar pra mim o que era, assim, uns 15 dias depois. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu cheguei pra ele e falei, Vanei, vida, o que tu queria me falar aquele dia que tu acordou do coma? Eu queria falar pra ti que eu queria desistir. Nossa, ali o meu chão abriu. Daí, a hora que ele viu minha cara, assim, ele falou, mas eu não tô desistindo, eu tô aqui. Eu falei, não, eu entendo. Ali eu comecei a refletir sobre ser egoísta. Sabe? Ali eu fui... Gente, vocês não têm ideia o que é ser uma pessoa egoísta com esse medo de perder, sem se importar com a dor do outro. A gente coloca a nossa dor em primeiro lugar, sem se importar com a dor daquela pessoa. E eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive lá dentro. E não era sobre você. Não, aquilo ali não era sobre mim. Então, o que acontece, depois daquilo ali, eu me tirei do foco, eu coloquei minha dor totalmente de lado. Então, eu vivi pro Vanei. Eu parei de trabalhar, gente. Vocês não têm ideia. Foi onde tu largou a fotografia por o tempo até o final do tratamento. Larguei de vez, assim. Parei. Larguei a fotografia. Parei com tudo. Eu vivi pro Vanei. O tempo que fosse, eu vivi pra ele. Então, eu não me preocupava com as contas. Eu sempre uso uma frase assim, ó, que eu descansei em nome de Deus. Deus, às vezes, quer ajudar a gente. Ele quer, Deus, o mundo espiritual, o universo, não importa no que você acredita. Eles querem ajudar você, mas por você ser tão controladora, você querer tudo no seu tempo, tudo do seu jeito, as coisas não acontecem. Aquele momento eu descansei. Eu simplesmente falei, que seja. Eu vou viver o momento que eu preciso estar do lado dele e ele precisa de mim. Então eu tenho que ser a rede de apoio dele agora. Eu quero estar ali, porque eu não sei que amanhã ele vai estar, então eu quero viver aquele último dia como se fosse o último. E aí eu comecei. E, gente, nenhuma conta minha atrasou. Os amigos do Vanei faziam vaquinha, não sei quem fazia rifa, e não sei mais o que. Gente, nenhuma conta. E assim, ó, minhas contas não eram contas baixas, entendeu? A gente pagava casa financiada, carro financiado, dívida ainda da tabacaria. Então era uma conta assim de 6 mil por mês. O Vanei, por estar passando pelo processo do câncer, ele não podia comer qualquer coisa. Então eu ia no Giasse e eu comprava do melhor que tivesse pra ele, sem pensar no valor que desse. E assim... Isso dá conforto. E assim nós fomos indo, entendeu? E assim, André, até pro pessoal entender, porque foi um processo muito difícil, um processo rápido, de certa forma, né? Porque ele faleceu em 2022, foi 2022, em dezembro. Então foram 2 anos depois da descoberta do primeiro câncer, depois veio o segundo câncer, com os 2 pés, e pra, assim, o pessoal não entender que, tipo, ai, cara, André, foi tão fácil, insensível, não foi fácil. Porque vocês dois tinham conversas muito bem alinhadas. Exato. E conscientes sobre os riscos e sobre o que vocês estavam vivendo. Mas só partiu depois dessa segunda chavezinha que virou e você entendeu que não era sobre você. Que quem tava passando a dor era ele. Exatamente. Porque a gente tem muito essa mania, né, de... Ai, se fulano morrer, minha vida acabou. Eu não vivo mais sem você, né? Só que daí o que acontece? A pessoa, ela se força a ficar aqui, entendeu? Meu, a primeira quimioterapia do Vanei foi horrível. Gente, ele tomou aquela quimioterapia vermelha. É assim, ó. Terminou de tomar quimio hoje, amanhã o cabelo inteiro já tá caindo. Sabe? Tu já tá vomitando. É uma dor de estômago insuportável. Eu não consigo mensurar, eu nem tenho ideia do tamanho da dor dele.
Isso que você via de fora, de perto, né? Eu estava todos os dias vendo ali, eu não tinha dimensão da dor, qual era a dor. Sem contar o do todo dia, você sendo picado, tipo, todo dia tirado sangue, sabe? Tinha hora que nem mais veia tinha. Uhum. Era assim, ó. Eu não consigo nem explicar o quão difícil foi pra ele. Foi difícil pra mim? Foi, mas eu ainda tava andando, eu ainda tava indo nos lugares, eu ainda tava comendo o que eu queria, eu ainda estava fazendo o que eu queria. Ele não tinha mais essa liberdade, ele ficou preso dentro de um hospital. Então ele ficava internado em média de 25 a 35 dias. Ele saía de cada quimioterapia que ele saía do hospital, ele ficava 7 a 9 dias em casa e tinha que voltar. Então ele ficou praticamente preso, sabe, dentro do hospital. Processo de diagnóstico foram... Então, do último diagnóstico foram 9 meses, praticamente. Cada quimioterapia, ele ficava, assim, internado. Então, desde março a dezembro, ele saiu 3 vezes, e nessas 3 vezes, ele ficou de 7 a 9 dias em casa. A última quimioterapia que ele terminou, que foi em outubro, ele passou o aniversário do dia 2 de outubro dentro do hospital. E no meu aniversário ele saiu, porque a gente faz perto um do outro, né, também, em outubro. Ele saiu, e daí ele ficou 1 mês e meio em casa. Né, Foi o maior tempo que ele ficou em casa. Ele ficou em casa porque daí é onde eles vê se a quimioterapia funcionou, as 4 que ele fez, funcionou ou não. Porque se funcionasse, ele ia daí pro transplante de medula, né? E aí o que acontece nesse tempo que ele ficou 1 mês e meio, foi aonde a doença que ele saiu do hospital, a doença da leucemia é contada por porcentagem, né? Então ele saiu de lá com 2% e voltou com 27%. Então, a doença já tinha aumentado 27% do dia do exame, né? Do resultado do exame. Então, quando eles mostraram o exame pra nós, já tinha se passado 1 semana. Então, provavelmente, essa porcentagem tinha aumentado. E daí, foi quando ele veio pro hospital e, né... Acabou não resistindo. O corpo já tava cansado, né? E como assim, ó, eu passei por aquela primeira UTI e eu entendi que aquilo ele se falava mais sobre ele do que eu. Então, a minha dor não importava naquele momento. Então, quando ele voltou... Né, eu vi que o brilho nos olhos dele já tipo, saiu, né, ele já desanimou, sabe? Porque cada quimioterapia é difícil, gente. Quem passa pelo câncer, eu falo assim, ó, eu nem chamo mais de guerreiro, sabe? Porque a pessoa, ela nem quer ser guerreira, na verdade. Não. Ela não quer estar ali passando por aquilo. Mas a força que essas pessoas têm pra passar por esses tratamentos, assim, ó, é imensurável. Assim, a minha visão quando eu olho essas pessoas. E dentro do hospital, né? Porque... eu sempre falava que lá na oncologia, todo dia morria uma pessoa. Então, o Vanei sempre falava assim, daqui um dia bate na minha porta. Daqui uma próxima pode ser eu. Né? Então, a gente meio que também já tinha essa consciência, sabe? Que um dia também poderia chegar o dia dele. Por isso, dessa coisa de querer viver, né? Um dia como se fosse o último, né? Então, eu acordava, gente, e eu... me sentia feliz por ele ainda estar ali acordado comigo. Então, eu tentava transformar aquele dia no melhor dia dele. Então, naquela época tava tendo o negócio da Copa do Mundo, tinha aquelas revistinhas, nossa, eu comprei revistinha, eu comprava as figurinhas, e os amigos compravam figurinha, entregavam pra ele, e aquilo ali era a diversão dele dentro do hospital, essas figurinhas. Né? Tanto que ele quase preencheu o álbum todo antes de morrer, né? E aí tal. Então, quando eu ia pra casa, é óbvio, eu deixava aquele momento pra eu chorar, então eu chorava tudo que tinha pra chorar, eu... desabava ali. Eu tipo, entrava ali no meu processo de depressãozinha momentânea que eu podia ter. E de autocuidado também, de tipo assim, cara, eu tô sentindo isso, tá doendo em mim também. Por mais que lá tu tinha que ser forte, tinha que mostrar todo esse positivismo pra ele e tudo mais, mostrar que você tava bem também, pra ele não ficar se preocupando tanto contigo. Porque eu não queria que ele se preocupasse comigo, tanto que ele, muitas vezes, quando ele tinha dor, quando ele tinha... quando ele tava passando por um processo muito difícil ali, muitas vezes ele ia pro banheiro e ficava lá passando o processo sozinho pra que eu não visse a dor dele, sabe? Então ele também tinha esse cuidado comigo. Então, também não era muito justo com ele, de eu ficar ali, tipo... esperando tuas pitangas, sendo que ele tava passando por toda a barra. A dor dele era muito maior do que a minha que eu tava passando. Então, quando ele voltou da última vez, a gente meio que... assim, eu acho que o nosso olhar já meio que dizia, sabe? O meu olhar e o dele. Então, já estavam entendendo o que estava acontecendo. E como ele tinha voltado aquele 1 mês e meio pra casa, eu acabei agendando algumas clientes, sabe? E daí teve um dia, uma quinta-feira, assim, que... ele morreu numa segunda-feira e foi uma quinta-feira isso. A anterior.
Eu fui fotografar e quando eu voltei, eu encontrei ele, tipo, em pé, lá dentro da oncologia. Pra quem não conhece o São José, né? Fica atrás do hospital. E ela tem uma capela bem bonita, assim, sabe? É um lugar bem bonito. E quando eu cheguei, ele estava lá na capela, olhando pela janela, assim, sabe? Com um olhar distante. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, vida, o que foi? O que tu tá fazendo aqui sozinho? Dele, tô tão cansado. Aí, tipo, meio que eu sentei assim e eu não falei nada, sabe? Eu sentei assim e falei, eu sei. Aí ele pegou já assim, me abraçou, daí ele falou, não, vida, calma, não tô desistindo. Porque eu acho que ele ouviu tanto isso na primeira UTI, sabe? Que não desiste, não sei o quê. Que eu acho que ele ficava muito com isso na cabeça, de eu ficar triste porque ele tá desistindo. Eu falei, não, vida, eu sei, eu entendo, eu sei que tá cansado e tal. E aí, na sexta, ele começou com mais dor, e mais dor, e mais dor. E assim foi repercutindo nos outros dias. Então, no sábado, a irmã dele foi ver ele, né? Foi a última pessoa que visitou ele, foi a irmã dele. Aí, no domingo, era pra ir a mãe e o irmão. E aí, quando a irmã dele saiu, porque assim, todo mundo que ia visitar o Vaney, eu até passava por um mentirosa no grupo, porque eu passava tudo que tava acontecendo com o Vaney no grupo, dizendo, o Vaney tá com dor, tá com isso, tá com febre, não sei o quê. Aí a pessoa visitava ele, tava ótimo. O desgramado, cara, ele fazia uma cara de paisagem, de que não tava sentindo nada. E aí todo mundo mandava mensagem depois pra mim no grupo, meu André, mas o Vaney tava de boa. Não tava... Todo mundo esperançoso e não querendo acreditar naquele processo também. Mas... O que transforma também difícil o processo dos estágios do luto, que logo tu vai comentar com a gente. Com toda certeza. E ali Nossa, ele não quis receber a visita do irmão e da mãe. Ele falou, vida, eu tô muito cansado, tô com muita dor. Eu tive que aguentar toda a dor enquanto a minha irmã tava aqui. Falei, fala pra minha mãe e pro meu irmão que eu não tô Hoje legal. Não tô querendo ver ninguém, que era no domingo, né? Ele me falou isso no sábado e ele ia receber visita no domingo. Eu falei, não, vida, não tem problema dele. Eu queria que tu tivesse aqui. Tu consegue ir em casa rapidinho, tomar um banho, voltar e ficar comigo? Falei, com toda certeza. Eu vou tentar assim, o mais rápido possível, né? Falei pra ele. E foi isso, sabe? Eu peguei e fui pra casa, tal. E quando eu voltei muito rápido no domingo. E ele passou aquele dia o dia inteiro com dor. E aí, quando foi umas 10 horas da noite, assim, ele sentou de frente pra mim e olhou pra mim e falou assim, vida, queria te agradecer por tudo que tu fez até aqui. Aí eu falei, agradecer pelo quê? Eu fiz tudo por ti e tal. Ele, não, queria agradecer porque, né, se não fosse você, eu não teria chegado até aqui. E eu só pensando na minha cabeça assim, quão egoísta eu fui porque ele chegou até aqui por eu ser egoísta, né? Por isso que eu falo pra todo mundo, assim, que a morte, tu não pode ser egoísta com outra pessoa, né? E aí, tudo bem. Ele deitou, tal, e dor, e mais dor. E aí, chegou de madrugada ali, os médicos vieram pra mim e falaram, a gente vai tentar fazer o possível pro Vaney, mas tá bem difícil o caso dele, bem difícil a situação dele. E é isso, nós vamos ver o que vamos fazer. Aí eu peguei e falei, não, beleza, fazem o que vocês puderem, assim, pra deixar ele confortável, né? E beleza. Aí tentaram o máximo, não conseguiram. Aí eram umas 5 da manhã, o médico me chamou no canto e falou assim, nós vamos ter que entubar o Vaney. Falei, mas tem alguma chance dele? Só pra deixar ele confortável. Então o médico, ele não fala, né, que é pra morrer, sabe? Sim. Então daí ali eu já entendi, né? E, gente, assim, uma coisa que eu quero falar é as enfermagens. Vocês não têm noção, assim, o médico, ele tá lá pra dar diagnóstico, pra dizer quais remédios vai tomar. Mas as enfermeiras, essas estão na linha de frente. Gente, assim, elas são incríveis. Incríveis. Principalmente na oncologia. Eu acho que elas têm que ter um psicológico, assim, muito forte pra aguentar tudo aquilo ali, sabe? Porque elas se apegam também, né, nos pacientes. O Vaney foi um que todo mundo se apegou dentro do hospital, sabe? Ele ficou muito tempo, né? E ele era uma pessoa que não reclamava de dor, sabe? Ele não pedia os remédios, eu que tinha que brigar pelos remédios, entendeu? Então, assim, quando o médico falou isso, foram tentar entubar ele, ali eu já sabia que era o fim. Aí antes de entubar, eu falei, eu posso pelo menos me despedir dele, porque ele ainda tava consciente, né? Daí foi aonde a gente também se despediu, né? Daí, olha a diferença, por isso que eu falo assim, de quando você tira o seu egoísmo. Na primeira UTI, antes dele ser entubado, ele tava com um medo, que dava pra ver dentro dos olhos dele um medo, mas talvez eu também passei esse medo pra ele.
esse negócio do fato de eu não querer perder, Uhum. sabe? E quando foi essa intubação, eu tava tão mais consciente e tão aceitando o processo e que poderia ser o fim. Quando eu cheguei nele, ele tava, por mais que ele tava passando por aquilo ali, que o coração dele tava batendo 200 por hora, saturação baixa, todo aquele processo que é dolorido, ele olhou pra mim e ele falou assim, eu tô com medo. Eu falei, vida, não precisa ter medo, eu vou ficar aqui contigo, eu não vou sair daqui. Vou ficar aqui o tempo todo contigo. E pra vocês verem como, quando a gente aceita o processo, como é importante pra pessoa que tá indo. Porque em nenhum momento ele falou pra mim que ia voltar e pediu pra eu esperar. Em nenhum momento ele falou isso. Eu só queria apoio. Ele pegou e falou pra mim, falou, eu vou cuidar de você, vou cuidar da Lorena é a nossa afilhada, né? Vou cuidar de você, vou cuidar da Lorena e eu amo muito você, eu amo muito a Lorena. E ali a gente deu um beijo, eu abracei ele e ali a gente se despediu. Então ali eu entendi o final do processo, entendeu? Ali eu sabia que era o processo. Só que assim, eu não imaginei como seria o luto. O luto eu acho que é um processo muito difícil. Então, eu me preparei, tá? Então eu já imaginava que poderia acontecer dele morrer, então eu já tava com psicólogo, já agendado, já tava com tudo certo. Então quando ele morreu ali, eu já tava querendo já me preparar Pro pós. o pós que ia vir, né? E eu sempre falo, daí é o que eu sempre falo sobre as fases do luto. Porque no dia que me deram a notícia que ele faleceu, gente, tu tá assim, sei lá, eu parecia que eu nem tava ali. Baseado. Eu nem tava ali, entendeu? Parecia que todo mundo falava comigo e eu pensava que nem era comigo. Entendeu? A hora que o médico me deu a notícia falando assim, o Vaney nos deixou a 1h45. E aí eu, fiquei assim, olhando, pro nada. E ele, Vaney nos deixou a 1h45. Daí eu só balançava a cabeça assim, porque eu nem queria estar ali, na verdade. E aí o médico, senhora Andriele, você entendeu? O Vaney nos deixou a 1h45. Daí eu olhei pra ele e falei assim, sim, eu já entendi. E ali eu levantei e quando você tá sozinha, eles não te liberam pra você ir embora sozinha. Daí eu tive que chamar outra pessoa pra poder, né, pegar as coisas pra fazer o processo. E aí é muito, muito complicado porque tem que fazer o processo tudo no mesmo dia, sabe? Então como você tá assim, sabe, meio Não que... tem nem tempo de pensar. Não dá. Isso que eu acho bizarro quando a pessoa morre, sabe? Porque não dá tempo nem de tu processar o que aconteceu. É tudo muito rápido. Te deram a notícia, tu já tem que ir na funerária, tu já tem que... se vai cremar, né? Tem que ir no crematório, tu já tem que fazer tudo no mesmo dia, sabe? Tudo correndo. Não pode nem chorar o que tu quer chorar naquele... Não dá tempo, sabe? Então, meio que no dia, no primeiro processo do luto que você recebe a notícia, você tá tão ocupada tendo que fazer tudo no dia que tu não consegue processar o que tá acontecendo. E aí, beleza. Vanei, né? Eu optei por cremar. Uma coisa que eu sempre falo, é muito importante falar sobre a morte. Porque eu e o Vanei, antes mesmo dele ficar doente, nós conversávamos muito sobre isso. O que cada um queria que fizesse quando o outro morresse. E eu me lembro... Isso antes mesmo do diagnóstico. Muito antes. A gente sempre era muito aberto em conversar sobre essas coisas, sobre a morte. A gente não tem esse negócio de que, vai morrer, bate na madeira, não. Eu e o Vanei, a gente era muito aberto com tudo, sabe? Então, antes mesmo dele ficar doente, ele falou pra mim, né, a gente conversando, falou, o que tu quer que eu faça o dia que tu morrer e tal. Daí ele falou, eu queria ser cremado, não quero que me velem, né, eu não quero estar dentro de um caixão sendo observado, né, eu sou uma pessoa muito alegre e aquilo parece que vai ficar muito triste. E ele era uma pessoa, assim, que vivia muito alegre, entendeu? Então, eu falo que ele morreu aos 34 anos, mas ele curtiu muito bem esses 34 anos da vida dele. E ele falou, eu quero que você jogue minhas cinzas lá na Guarda do Embaú, que é um lugar que ele amava ir, e ele falava sempre assim, é o lugar que eu quero morar, é a Guarda do Embaú, lá em Palhoça. E eu falei, beleza. Aí quando ele ficou doente, eu peguei e perguntei pra ele, eu falei, o que a gente conversou naquela época referente à tua morte, tá de pé? Ele falou, não, está de pé. É isso que eu quero. Reúna meus amigos após que eu for, uns dias ali, reúna todo mundo, porque o Vanei era bem narguileiro, então ele tinha coleção de narguile, conhecia narguile, fumava narguile. Gente, ele fumava narguile desde os 17 anos e o pulmão era limpíssimo, tá? Tinha um vestígio de nada lá dentro daquele pulmão. E ele queria que eu fizesse a reunião dos amigos, então foi o que eu fiz. Ele faleceu,
eu pedi pra cremar, né? E 3 ou 4 dias depois eu reuni todo mundo, onde a gente deu o nosso primeiro beijo, eu reuni todo mundo, a gente fez uma roda de narguilé. Então, cada um foi contando um podre que viveu com o Vaney, sabe? Contando histórias divertidas sobre ele. Então, esse foi o nosso velório, digamos, né? E aí, em janeiro, o que eu achei muito interessante sobre o crematório também é que eles te dão um processo maior pra você pegar as cinzas. Você não precisa pegar imediatamente, né? Eu pedi pra esperar 72 horas pra cremar, né? Mas tu não precisa pegar imediatamente assim que crema. Você tem um tempo ali que eles te dão maior. Então, eu peguei as cinzas no dia 6 de janeiro. E no dia 7 eu já fui pra guarda do Embaú e já joguei as cinzas, né? Já fiz todo o processo lá. Então, é muito importante conversar com outra pessoa e saber, sabe? O que ela quer que você faça. Porque depois que ela morre, tipo, vou velar por, sei lá, um dia. Será que a pessoa queria ser velada? Enterrei em tal cemitério. Mas será que ela queria ser enterrada também? Queria estar lá? Sabe? Então eu acho tão importante que a gente leve a morte também de uma forma mais leve. Natural, né? De ser conversado, entendeu? Qual é o último desejo dela? O que ela gostaria, entendeu? E daí eu fiz todo esse processo com o Vaney. Só que nesse processo, né, antes de pegar as cinzas, todo mundo tá muito perto de você. Sabe? Todo mundo tá junto, minha irmã tava junto, então eu digo que essa é a segunda fase do luto, né? A primeira fase, tu tá ali, né? Que tu não sabe o que tu tá fazendo, tu só tá seguindo um roteiro. A segunda fase do luto é a coragem, eu chamo que é a coragem, que daí você vira corajosa. Aí você consegue se desfazer de roupa, né? Você consegue guardar alguns bens da pessoa, então você tá corajosa porque tem pessoas que estão do teu lado te apoiando. O terceiro processo do luto, que eu digo que é o mais difícil também antes do quarto, porque é o momento que você fica sozinha. Só que daí, como você tá meio sozinha, você fica meio perdida. Vou dar o meu exemplo, né? Eu vivi 12 anos com uma pessoa, então ficar sozinha era meio que uma novidade na minha vida. E daí tu começa a fazer N coisas, entendeu? Tipo, ocupar aquele tempo. Eu queria ficar o mais distante da minha casa possível, porque a minha casa, digamos, era o lugar que a gente construiu. Lembrava tudo de vocês. Nossa, tudo. Gente, vocês já assistiram aquele filme que a pessoa tá sentada e ela tá olhando pra um lugar e ela tá vendo todo aquele cenário, aquela cena do que aconteceu já? O luto é isso. A terceira etapa dele. Fica lembrando, a saudade daí vem. Não só a saudade, parece que tu tá assistindo. É bizarro, parece que tu tá assistindo vendo a de cena. Fora. Muitas vezes eu me pegava sentada na cozinha, lá tomando café, e eu olhava pra onde ele ficava sentado no sofá, na sala, eu olhava pra aquele lugar e parece que eu via ele, sabe? Era um bagulho muito bizarro. Parece que eu via ele, então parece que às vezes eu escutava ele me chamar. Então o processo de, ele chegava às 7 horas do trabalho, eu descia, ficava na sala esperando, sabe, que ele ia chegar. Então, a terceira etapa é você começa a se iludir, sabe? Volta meio que numa negação de volta. Tipo, isso não aconteceu, isso é uma mentira. Não, tu até acredita que aconteceu, sabe? Mas é que tu fica naquela esperança de que alguma coisa, assim, sei lá, um dedo vai estalar e, tipo... Voltou a ser o que era antes. Tu tá num pesadelo, tu acordou, sabe? E aí eu ficava. Daí o que acontece é, mesmo passando por psicólogo, tudo, tendo consciência de cada coisa, eu falhei miseravelmente, né, gente? Como qualquer ser humano, né, André? Eu falhei. Na minha cabeça, eu coloquei um cronograma, já entendendo. Eu não tinha passado ainda pela fase do luto, né? Mas eu vi a minha mãe, né? Que tinha acabado de recentemente perdido meu padrasto, né? Ficamos viúva no mesmo ano, eu e minha mãe, né? Sim. Então, eu meio que vi o processo dela ali. Eu pensei, não, vou me preparar, né? Eu vi isso com a minha mãe. Então, por mais que eu tava tomando remédio, tudo, eu simplesmente caí no álcool. Então eu falhei. O que eu fazia? Eu bebia todos os dias até meio que parece desmaiar. Porque eu queria sair... Desconectar daquela realidade. Eu queria ficar dormindo sonhando. Porque no sonhar, que o meu sonho tava melhor do que a minha realidade ali. Então eu bebia todos os dias. Então a minha geladeira, eu falava que ela era igual loteamento, né? Ela só tinha água e luz. Aí tinha cachaça pra completar. Então eu bebia muito, muito, assim, ó, muita tequila, muita cerveja. E eu nem era muito fã de cerveja, tá? Eu bebia muita cerveja todos os dias. E aí, quando você cai nesse processo de você pegar alguma coisa pra tentar amenizar a sua dor, aí você entra no quarto processo do luto. E daí é onde tu se afunda, sabe? É onde, assim, tu tenta buscar soluções pra tua dor. Então...
Eu tentava dormir sempre. Quanto eu pudesse dormir, eu dormia. Eu ia muitas vezes, gente, eu cheguei a fotografar muitas vezes muito drogada de remédio. Teve uma cliente que eu fotografei. Ai, como que é o nome dela? Não lembro o nome dela agora, mas eu fotografei ela. Eu não lembro nada que eu fiz. Eu fui dopada. Sabe? Tipo, eu nem sei o que eu fiz naquela sessão. Quando eu olhei as fotos dela, falei, meu Deus, eu fotografei essa mulher, gente, que dia que eu fiz isso? Uhum. De tão dopada, louca que eu tava, assim, sabe? E, né, a bebida. E aí, o que a gente começa quando a gente se entrega pra alguma coisa... vício, né? Nem chega... É uma fuga, eu acho, né, eu nem chego a Andrei? dizer que é um vício, porque hoje em dia eu não bebo, né? Então, se fosse um vício, eu ia estar no vício da cachaça, né? Mas eu digo assim que é um lugar que você busca conforto, sabe? E aí você não quer também incomodar ninguém, né? Eu costumo dizer que o luto, ele não envolve né? outras pessoas, né? O luto é algo particular. Quem sofre o luto é só quem tá realmente vivendo aquele momento. E aí você começa a criar umas coisas na cabeça, tipo, eu não queria me matar. Porque daí, tipo, não era meio que certo. Aí eu já pensava, se eu me matar, eu não vou encontrar o Vaney, né? Então eu vou pra outro lugar, né? Uhum. Aí o que eu pensava, mas se eu sair alguém me matar? Eu dei essa culpa pra outra pessoa. Tu começava a terceirizar e criar umas coisas. Meu, guria, é bizarro. Eu começava a criar estratégias pra morrer. Então, né? Olha como tava, mesmo tu fazendo acompanhamento, né? Por isso que eu digo, eu fraquejei assim miseravelmente. Eu posso dizer assim que, por mais que eu tava consciente de tudo que ia acontecer, eu fraquejei. E aí, o que eu fazia? Eu pensava, se alguém pudesse me matar. Mas como é que alguém vai me matar? Tem que ter um propósito, né? Aí eu pegava, saía de madrugada na rua da minha casa, tipo 3 da manhã, com o celular no brilho, no talo, pra pessoa que me assaltar, gente. Olha só. Noia. Uhum. Eu andava na rua pra pessoa me assaltar. E teve um dia que um cara... Gente, eu não sei se eu, de certo, eu devia estar irreconhecível, né? Mas eu tava andando na rua com o celular... Tava tudo favorável pra ele te assaltar. Meu Deus, eu pensei assim, esse é o cara. Eu vou reagir e ele vai me matar. Nem que ele me mate na porrada, ele vai me matar, né? Eu vou reagir até o último. Gente, eu acho que a minha cara devia estar de psicopata. Eu vi aquele cara vindo e eu pensei, agora eu vou morrer. Você vai ter que me assaltar. Não, eu pensei, agora é minha oportunidade de morrer, eu vou morrer hoje. E aí... Gente, que bizarro, né? E aí eu falando, vida, eu vou te encontrar, hoje eu vou morrer. E tu tava feliz com isso? Tava feliz, gente, olha que bizarro, eu tava feliz, tá? E eu falando em voz alta, vida, hoje tu vai me encontrar e eu, né, vou te encontrar, hoje nós vamos se encontrar. Porque eu não vou tirar minha própria vida, então eu não vou pra outro lugar, nós vamos se encontrar, porque vai ser outra pessoa que vai me matar. Quando eu vi aquele cara vindo, eu pensei, agora, é agora. Guria, ele chegou perto de mim e saiu correndo. Eu não sei. Ele ficou com morrer de medo de vocês, no final de contas. Eu tava com uma cara muito psicopata, só pode, gente. Ele saiu correndo, daí, beleza. Eu fiquei frustrada. Gente, eu fiquei frustrada porque o cara não me matou. Eu voltei pra casa. Eu fiquei em posição fetal, no meio da minha sala, abraçando meus joelhos. E assim, meu Deus do céu, por que o senhor... que eu fiz de errado? Não, e eu, tipo, falando pra Deus, Deus, por que tu não deixou ele me matar, Deus? Eu não quero estar aqui, eu não quero mais estar aqui. Não faz sentido, olha só essa casa, eu não quero. Falei, me mata, deixa alguém me matar. Eu quero morrer, deixa alguém me matar. E aí, no outro dia, eu fui visitar meu primo, como se nada tivesse acontecendo. Fui visitar ele, daí, gente, assim, ó, do Neidas, tá? Ele olhou pra mim e falou assim, André, para. Eu, tipo, dei uma risada assim, para com o quê, seu louco? Ele, para de buscar a morte. Ainda não é teu momento. Não vai morrer ainda. Eu falei, ai, que desgrama, né, cara? Eu nem queria estar aqui. Aí eu digo que esse processo do quarto estágio é o mais difícil, porque é onde você vai no fundo do poço. E eu entendo muito quando as pessoas chegam nesse quarto estágio por elas entrarem num vício, por elas, né, simplesmente se suicidarem, sabe, tirarem a própria vida. Então, eu consigo compreender muito a situação delas. Eu não julgo essas pessoas. Do sentimento, no caso, né? Eu não julgo essas pessoas de jeito nenhum. Do fim que elas estão, sabe? E quem me tirou praticamente desse fundo aí é onde entra o Fernando, que é a pessoa que está hoje comigo, sabe? Então, quando eu tava nesse fundo do fundo, né, o meu primo, né, ele começou, André, baixa o Tinder. Porque assim, gente, a partir do momento que você é um casal, você só tem amigos casais, né? Tudo é casal.
E aí, quando eu fiquei sozinha, essas pessoas meio que também se distanciaram, porque eles também têm uma rotina de casal Claro. e tá tudo bem, eu super entendo, sabe? Só que daí eu também não tinha amigas que poderiam sair, curtir essas coisas, entendeu? Porque eu vivia nesse mundo ali do casal, né? E às vezes não é muito justo quando tu fica sozinha. Sim. Mas enfim. Aí o meu primo pegou e falou: Ó, André, baixa o Tinder, faz novas amizades, né? Até pra você, tipo. Não ficar contando Parecer também. e não ficar contando a mesma história de sempre, porque a partir do momento que eu conheço pessoas que conhecem o Vanei, eu também não saio daquele limbo ali de história. Ia voltar pra mesma coisa de novo. Exatamente. E aí foi aonde eu acabei conhecendo, baixei o Tinder, né? Primeiro eu achei isso uma loucura, né? Dizer, meu Deus do céu, baixar o Tinder, gente, meu. Nem combina comigo agora, né? Tô nem Nada a afim. ver, né, gente? Eu no Tinder. Vou colocar o quê? Viúva procura novas amizades. Aham. Chega a ser ridículo. Porque não era nem o foco tu encontrar alguém pra se relacionar, tu não tava nem com cabeça, né? Eu só queria encontrar outras pessoas pra conversar sobre outros assuntos, sabe? Tipo, coisas que realmente eu gostava, sei lá, tipo, fazer coisas que eu gostava, Aham. né? Até porque, como eu vivia naquele grupo, né, era o mesmo assunto de sempre, era Vanei, aquilo... Como eu tava naquele processo muito ruim do quarto estágio, cara, ficar revivendo a memória da pessoa é difícil. E ficar contando toda hora como foi o dia que a gente se despediu, como foi o dia no hospital, como foi tudo, sabe? Era cansativo. E aí foi onde eu conheci o Fernando. Então, ficamos amigos, eu e o Fernando. E o Fernando foi a pessoa que, tipo, ia na minha casa. Ele foi a pessoa que mais se preocupou comigo. Porque ele ia na minha casa, então ele via que eu não tava comendo. Então ele ia lá, comprava comida, entendeu? Ele via que eu já tava 2 dias sem tomar banho. Porque às vezes eu me enfiava naquela cama, gente, eu deitava lá. E lá eu ficava, e eu nem levantava. Sabe? Então ele ia lá, vamos, André, vamos tomar um banho. Eu te dou um banho, vamos lá. Ai, André, vamos cuidar do teu cabelo. Vou fazer uma chapinha no teu cabelo, tá? Cuida aqui tua unha, vou pintar tua unha. Então o Fernando foi essa pessoa que ele foi ele foi cuidando. amoroso com você, foi gentil. Ele foi me cuidando. E aí que veio todo o julgamento também, sabe? Porque, cara, as pessoas são complicadas, viu? Isso que eu coloquei pras pessoas próximas, tá, gente? Que o Fernando tava lá, me ajudando, nananã. E eu recebi o julgamento porque, a André mal jogou as cinzas do Vanei e já está com outra pessoa. Só que em nenhum momento essas pessoas estiveram lá na minha casa me chamando pra tomar um café, vendo se eu tava bem, se eu tava comendo, se eu tava tomando um banho. Essas pessoas, elas não estavam lá. Cada uma tava seguindo o seu rolê. E tá tudo bem elas seguir a vida delas, só que elas também Mas deveriam... tá tudo bem você também, né? E elas deveriam ficar felizes que tinha alguém cuidando de mim, na verdade. Sim. Já que elas não estavam lá. Então elas deveriam ter ficado felizes que alguém tava se preocupando comigo. E não ficar do jeito... E não falar Apontando do jeito... dedos, né? Do jeito que, tipo assim, o Fernando tá lá usando as coisas do Vanei. Nossa, gente, eu acho isso tão bizarro, porque eu e ele construímos coisas juntos, entendeu? Então não é só dele, era minha também as coisas. E como se fosse feito tudo arquitetado por você, assim, né? Com aquele tom de, tipo assim... Ai, a André fez tudo de propósito, só tava esperando tipo, ele morrer pra, tipo, colocar ele dentro de casa. Ridículo. Cara, é uns pensamentos, assim, que... Como se tu tivesse recebido uma sentença de morte, na verdade, né, porque André? eu acho que a mulher, quando o homem morre, parece que na cabeça de todo mundo ela tem que morrer durante 1 ano. Parece que existe uma data pro luto, entendeu? Sendo que nada a ver, gente. Por mais que eu estava com o Fernando... Estou até hoje, tem 2 anos que a gente tá junto. Eu não estou... Eu digo até que o luto, ele não é curado. O luto não se cura. Vai viver com isso a tua vida inteira. O que vai acontecer naquele buraco gigante que é o luto, você vai criar tantas coisas em volta que você não vai prestar mais atenção naquele buraco. Só que todas as vezes que você for parar e olhar pra ele... O buraco existe ainda, né? E é o mesmo tamanho. Ele não muda. Vai estar do mesmo tamanho. A dor vai ser igual. Toda vez que eu fecho o meu olho, a dor é igual. A dor não mudou. Passou-se 2 anos, a dor não mudou. Então não tem esse negócio que o tempo cura. O tempo não cura nada. Entendeu? Só que nesse tempo, a gente acaba se ocupando pra não ficar olhando pra esse buraco do luto. Apenas isso. E aí todo mundo começou no julgamento enorme que... o Fernando, não sei o quê, a André, porque jogou as cinzas, tá com o outro. E o segundo porque ele é 13 anos mais novo que eu. Só que, cara, as pessoas, elas poderiam chegar e perguntar a história antes de sair julgando, sabe?
O Fernando, ele não conhece o Vaney, mas ele tem um respeito enorme pelo Vaney. Ele tem um respeito enorme pelas coisas do Vaney. Ele tem um respeito enorme pela minha história com o Vaney. Tanto que ele sempre fala que eu não quero que tu esqueça a tua história, tu e do Vaney. A história de vocês é bonita. Eu quero que a nossa história chegue, assim, ó, pelo menos perto do que tu e o Vaney foram pro outro. Porque eu sempre deixei muito claro pro Fernando que o Vaney sempre vai ser o amor da minha vida. Sempre. Isso não vai mudar. Sempre vai ser o amor da minha vida. Se eu pudesse ter trocado de lugar com ele, eu teria trocado, entendeu? Ele sempre vai ser o amor da minha vida. E eu falo pro Fernando que ele é o amor pra minha vida, entendeu? Então, eu falo sempre pra ele que ele pode ser a pessoa que vai estar comigo, vai me acompanhar, talvez até o fim da minha vida, não sei, entendeu? E se as coisas mudarem e não for ele também, tá tudo bem, entendeu? Eu sou adulta, eu sou consciente, eu tenho ideia de terminar ciclos também, né? E eu acho muito importante a gente também saber quando o ciclo se encerra. Sim. Sabe? Então, tá tudo bem. E, cara, eu acho muito incrível, assim, ó, o julgamento com a mulher, porque se fosse ao inverso, se o Vaney tivesse... se uma pessoa tivesse aparecido na vida do Vaney, eu tenho certeza que ninguém teria falado pra ele, teria chegado no ouvido dele, né? Ai, mal jogou as cinzas e já tá com outra. Não, ninguém teria falado isso. Pelo contrário, as pessoas falam que... Ai, que bom que você achou uma outra pessoa, porque não sei o quê, tal, você precisa... Você não pode ficar sozinho, você precisa disso e tal. Agora a mulher não, né? A mulher, ela tem que estar num lugarzinho dela, né? E nesse tempo, todo esse processo que tu passou, parou de fotografar. Parei. E tu já tinha o teu projeto autoral, que é o Ame-se, né? E com a vinda do Fernando, com essa ajuda, com esse apoio, com esse pegar na mão mesmo, e cara, tô aqui com você, você não tá mais sozinha, tu conseguiu começar a florescer de volta nesse teu projeto, né, Andrei? Na verdade, não, né? Foi antes ainda? Guria, quando o Vaney morreu ali, eu não queria mais fotografar. Eu pensei em desistir total da fotografia. E foi aonde eu acabei indo pra São Paulo, pra relaxar. Eu fui pra São Paulo pra pegar uns dias pra esparecer. Só que eu acabei meio que achando um trabalho lá, né? Que não tinha muito a ver com fotografia. Ao mesmo tempo tem, né? Mas eu comecei a trabalhar de videomaker lá. E aí eu comecei a ir todo mês pra São Paulo trabalhar de videomaker e tal. E eu meio que larguei a fotografia. Teve um Ame-se nesse meio tempo que eu acabei fazendo. E eu não me senti bem, eu não estava preparada psicologicamente. E eu acabei meio deixando de lado, não fiz mais daí. E foquei em ficar lá em São Paulo. Aí fui embora, tudo. E é aquele negócio que eu te falo sobre os ciclos. Eu acho que você tem que entender quando encerra e quando tem que também retornar a alguma coisa. Sim. E quando eu encerrei meu ciclo com a fotografia e fui para São Paulo, eu também encerrei daí ano passado esse meu ciclo de videomaker, né, que eu tava trabalhando para essa pessoa. E daí eu pensei, nossa, se eu voltasse fotografia. E a minha câmera tava parada, tipo, quase 2 anos lá, né, pegando pó. Aí eu pensei, e se eu voltasse? Falei, mas, será que é o que eu quero? Será que eu tô pronta? Né, porque querendo ou não, pegar a câmera na mão é lembrar 24 horas do Vaney daí, entendeu? Ele que te incentivou, que te deu... Exato. Eu pensei assim, eu falei, vida, será que eu volto? Eu sempre converso com o Vaney, né? Pra vocês terem uma ideia, o Vaney anda comigo, né? Que tem as cinzas dele nesse pendente. Então eu sempre pego assim e falo, olha, vida, será que eu volto pra fotografia? Será que é isso? E aí eu pensei, vou fazer um teste, né? Então eu peguei final do ano, né, agora que passou, em dezembro, vim pra Joinville e fiz uma sessão, tipo, de tudo. De retrato feminino, de família, de tudo. E, cara, veio aquela coisa, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa que pra eu fazer alguma coisa, eu tenho que ter a inspiração. Eu tenho que estar inspirada a fazer aquilo. Tem que ter essa conexão com as pessoas. E, parece que voltou tudo, sabe? E voltou com mais força, talvez eu possa te dizer assim, com mais vontade. Então, quando eu retornei pra São Paulo, eu falei pro Fernando, Fernando, eu vou voltar com a fotografia. Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Eu não sei ainda o que vai ser, mas o Vaney vai me colocar no caminho certo. Afinal de contas, né, ele me prometeu que ia cuidar de mim, né? Então eu sempre digo assim, ele prometeu que ia cuidar de mim, ele colocou o Fernando no meu caminho pra te ajudar. Pra, tipo, a dor não ser tão... Dar uma amortecidinha. Tipo, talvez eu criar outras experiências na vida, né? Não ficar focado naquilo.
E daí eu falei pro Fernando, falei, ó, o Vanei vai me ajudar, não sei o que o Vanei tá planejando, entendeu? Ele vai ter que dar um jeito, ele falou que ia cuidar de mim. E aí foi quando eu decidi retornar, entendeu? Retornar com o Amici daí. E o que é o Amici? Pra gente conseguir explicar, assim, um pouquinho pra audiência que... Também deixa o teu arroba aí, André. @Andre com Y, Andre Freitas, retratos. Vai estar na descrição também, eu vou pedir pro Fê tá deixando, pro pessoal conhecer o teu trabalho. E tem trabalhos, assim, lindíssimos, retratos que realmente mostra uma intimidade, assim, não é um ensaio, é muito o que você falou, não é um ensaio sensual, não é um ensaio pra vulgarizar o corpo da mulher, Não. né? É um ensaio com uma pegada diferente. Eu Então, falo... me explica como que seria isso. Quando eu iniciei o projeto do Amici, ele começou em 2017. E foi um fracasso no começo. Uhum. Porque o que acontece, gente? Lá em 2017, quando se falava aqui em Joinville sobre retrato de nu artístico ou retrato de semi-nu, eles viam muito isso como a tal da Playboy, sabe? E qual que era a minha ideia? Né? Que sempre foi desde o começo. Eu fui para uma oficina de fotografia e quando eu retornei, eu queria fotografar mulheres do cotidiano. Mulheres reais mesmo. Não que Com histórias reais, assim, tipo, no dia a dia, não produzidas. Isso, não que as gurias que fazem foto ou que já são mais fotogênicas não sejam reais, né? Mas assim, eu queria que fosse aquela mulher, sabe aquele tipo de mulher que olha um retrato e diz assim, eu nunca faria um retrato desse, ou isso não tem nada a ver comigo, eu não ficaria bonita desse jeito, né, nossa, meu corpo nem se compara com o dela, então essa comparação muito também que o patriarcado coloca, que as mulheres elas se comparam uma com as outras, eu queria tirar isso delas. Uma quebrada. Exato. Então eu queria mulheres que fossem casadas, tivessem filhos, né, ou fossem divorciadas, sabe, a mulher que ela não tem tempo pra ela. Sabe? Não tem tempo de se olhar de um jeito carinhoso. E aí, o primeiro Amici que eu fiz, de graça, tá, gente? Ninguém fechou. Por quê? As mulheres que eram casadas, os maridos não queriam deixar eu postar. E pra eu postar o trabalho, gente, eu preciso colocar na rede social, né? Senão não tem como. E isso, assim, André, pra explicar, tipo, não era mostrando uma teta do nada. Gente, vocês vão entrar lá no meu Instagram, tem um destaque só de retrato feminino. Chegam lá e olham. Não tem nada demais. Não mostra nada demais. Não é vulgar. Entendeu? Não, nada. Eu trabalho mais com luzes, sombra e curvas, então a mulher ela pode estar totalmente nua no chão, não vai mostrar nada, só vai mostrar as curvas, dá a impressão que ela tá pelada, óbvio, ela está, mas não mostra nada, entendeu? Então, os maridos não queriam deixar dessa coisa de se apropriar do corpo da mulher, né? Não queria deixar. As mulheres que tinham se separado estavam naquela coisa judicial, né, da guarda de filhos. Elas já não queriam porque o ex-marido poderia usar isso a favor dela. Aí muitas tinham um cargo de profissão que não deixava. Eu sou advogada, não posso aparecer numa foto assim. Eu sou professora, não posso. Entendeu? Então, a mulher, vocês podem ver que a mulher ela é crucificada em tudo, gente. Desde quando você fica viúva até quando você começa um novo relacionamento. E até pela família. Enfim. Principalmente pelos mais próximos, eu acho. Acho que o julgamento maior vem sempre das pessoas que estão do teu lado, cara. Sempre. Eu vi muito isso. E foi um fracasso, né? Então, eu tinha desistido também. Daí veio o Vanei, né? O Vanei, não, tenta de novo. Tenta buscar outra abordagem. Talvez não sabendo a abordagem certa. E daí foi aonde eu comecei de volta com o Amici. E aí fiz parceria com uma amiga minha na época que ela era maquiadora e tal. E deu certo, né? Consegui 6 mulheres, dessas 6, 5 me deixaram postar, e eu consegui fazer as fotos dela. Só que assim, o intuito do Amici não era elas ficarem produzidas. Eu não queria que elas ficassem produzidas. Então, como o Amici, ele é algo muito espiritual, ele... É um projeto teu da alma mesmo. Eu digo assim que ele não é nenhum projeto meu, ele é um projeto, realmente ele é um projeto espiritual, então ele não se torna meu. Tá dando continuidade, tipo... Como é que eu posso explicar pra vocês? Não é nem continuidade, mas é que parece que eu sou usada no dia, entendeu? Porque o Amici, ele vem com uma conversa de 30, 40, às vezes 50 minutos. É uma conversa da qual eu sento com a pessoa e eu não me lembro de nada. De nada, gente, eu não consigo lembrar de nada que a gente conversa, nada. Meio que deleta tudo que saiu dali, ficou guardado e pronto. Eu não sei o que acontece na hora.
Já fotografei pessoas muito próximas que falam que no dia eu acabo até... Gente, eu falo pra caramba. Mas no dia eles falam que eu mudo até o meu linguajar, sabe? Tipo, eu falo muitas gírias, né? E no dia eu não consigo, eu não falo gírias, eu falo mais calmamente, eu não falo tão corrido. Parece eu. E tu incorpora como se fosse outra pessoa. E eu não lembro de nada da conversa. Então, assim, eu não tenho nem o que falar pra vocês de tipo, aconteceu tal coisa, a pessoa me contou tal coisa, eu não sei. Por isso que eu nunca consegui também filmar o Amice, levar alguém bastidores, junto. né? Não consigo fazer bastidores. Às vezes eu prometo e eu não cumpro, porque eu não consigo fazer. No dia, eu tô muito em conexão com a pessoa, então eu tô tão ali, ó, que eu preciso estar me doando pra aquele momento. Então, Presente. não consigo pegar um celular pra filmar. Não consigo fazer isso. A minha conexão tá muito na pessoa. Então... Esse foi sempre o projeto do início. No Amice, eu sempre falo para as clientes, ó, vai do jeito que você está no teu dia a dia, que você se arruma para ir trabalhar. Vai desse jeito, não precisa criar uma superprodução, sabe? Leva o que você achar que é bom, na hora eu escolho. Daí na hora elas trazem malas de coisas, né? E eu escolho 3 peças. Tem cliente minha que já fala assim, André, eu sempre levo uma bolsinha bem pequenininha, porque eu sei que tu vai escolher 3 coisas, das quais eu ainda... Nem queria usar. Nem queria. E daí tu me coloca ali. Então eu já levo uma bolsinha pequenininha, nem levo mais uma mala. E tem clientes, gente, que elas fazem o Amice nem pelas fotos. Elas fazem pelo processo da conversa. Porque eu sempre falo que dentro do Amice é uma conversa sem julgamento. Então tu pode me contar o que for, outra que eu não vou nem lembrar, né? Mas tu pode me contar o que for, né? Eu não vou estar lá pra te julgar, sabe? Então, é um projeto assim, ó, fora de sério. É uma doação total. E muitas mulheres chegam lá falando, André, eu não quero fazer o nu. Eu falei, não tem problema. Só que eu sou muito persuasiva, né, gente? Então eu falo que eu sou aquele cara que tá te convidando pra ir tomar um vinho. Daí Então quando eu tá começo assistindo Netflix. Então eu começo, né? Vamos tirar essa blusa de cima. Porque todo Amice, toda sessão, gente, vocês não começam peladas, tá? E nem começam de lingerie. Todo Amice eu começo a pessoa vestida. Então, é um processo que vai acontecendo durante as fotos, Então, não tem esse negócio que eu já te coloco pelada no chão lá, jogada igual a lagartixa, né? Não, é todo o processo. Então, eu vou tirando a tua roupa aos poucos pra você também se acostumando com o processo. Daí, eu acho engraçado porque tem clientes minhas que, como elas já fizeram 2, 3 vezes, quase todo ano elas fazem, elas já querem chegar pelada. Daí eu falo, gente, vocês não me pagaram nenhuma cerveja, pelo menos. Poxa. Vamos aos pouquinhos, né? Vamos pegando coloca pelo menos um blusão aí pra ter alguma coisa pra tirar, senão vai perder a graça do negócio. O processo, né? Eu falei, não, coloca um blusão. Tem nada esse negócio de ficar pelada já de cara. Então... E a intenção, assim, é elas se olharem com outro olhar de, tipo, se olhar o mulherão bonito que elas são, né? Sem criar aquele padrão, né? Seria isso, André? E eu também sempre coloco muito pra elas assim, eu sempre pergunto, né? Assim, o que você não gosta em você? Né? Quando eu termino a conversa, quando eu pego minha câmera na mão, eu sempre pergunto pra ela, o que você não gosta em você? Aí elas falam, não gosto do meu braço, não gosto da minha barriga. 99% é a barriga, né? Não gosto da barriga e tal. Falei, então tá, eu preciso que você confie em mim 100% do que eu vou fazer, porque eu não Vai dar tudo certo. Eu não vou dar destaque pra isso que você não gosta e eu vou dar destaque pra aquelas outras coisas que você não me falou. Porque daí porque quando tu pergunta pra pessoa assim, o que tu gosta, ela não sabe. É bem difícil, Ela não sabe. Às vezes ela só fala uma coisa, tipo o olho. Tipo... A cor do meu olho. Não é nem o formato ainda. E daí o que eu faço, eu pego aquilo que ela não me falou. Então eu deixo mais focado no que ela não gosta pra eu poder moldar ela desse jeito. E, cara, a sessão acontece tão rápido, de um jeito tão incrível, que quando acaba elas olham assim, já acabou? Falei, já acabou. Entendeu? É algo surreal que acontece no dia, é muito mágico. E complexo. E os resultados, gente, realmente, assim, são lindos. Eu fiquei impressionada com os resultados da tua fotografia. Ai, obrigada. E, assim, já foram mais de 500 mulheres fotografadas, né, nesse projeto. É um projeto muito bonito e toda mulher, eu acho que precisa se olhar, assim, principalmente pela desconstrução. A gente veio falando do nosso corpo e tudo mais, né, até a gente citou, acho que até foi no vídeo, eu não sei se foi, mas que a gente falou que, cara, faz 136 anos que a mulher não é mais tutela do homem, que a mulher pode ser um indivíduo dela mesma, né? Assinar com o nome dela, porque antes não, era o homem que tomava a rédea da vida dela, né? Das decisões. Então faz só 136 anos. O que é 136 anos? Gente, é 2 gerações.
agora. Então a gente Nossas vem vindo... bisavós, né? Exato, vem vindo de uma desconstrução de, tipo assim, se pertencer de volta. E eu acho que quando você olha você, o teu corpo, da forma como você é de fato, sem ficar se comparando com outras pessoas, assim, você começa a se amar. Aí vem o nome do projeto mesmo, né, Do Ame-se. que não é nem pra você postar na tua rede social se você não quiser. Não precisa. Desde pra que deixe você. eu postar. Eu preciso mostrar meu trabalho, É um gente. portfólio, né? Então, se eu quero, André, se eu mulher, quero me ver com as suas lentes, ver o olhar que você consegue captar de mim, como mulher, como ser humano, é entrar em contato contigo no teu Instagram pra gente agendar um horário, é isso? O Ame-se, ele funciona assim, tá? Geralmente eu faço 3 a 4 vezes por ano. Legal. Por conta que eu também tenho que juntar com a minha outra agenda de retrato de família, de gestante, entendeu? Então eu faço umas 3 ou 4 vezes por ano e eu abro 10 vagas apenas. Legal. Em cada Ame-se que eu abro. Tanto que agora eu vou fazer um Ame-se sábado e domingo agora. Né? Já tá tudo fechado, ainda tem Não, vaga? tem acho que 2 vagas ainda pra esse Ame-se do sábado e domingo. E eu sempre alugo casas diferentes, nunca é a mesma casa, então eu alugo as casas diferentes. E vai ser uma casa de Nova Brasília bem bonita também. Então... Você que é daqui de Joinville, né? Quem é daqui de Joinville, né? O Nova Brasília é aqui pertinho, então dá pra ir de boa. Gente, assim, ó, eu sempre falo abertamente que o Ame-se, ele é um projeto pra você se libertar do que você tá vivendo. Então, eu tenho muitas clientes que elas passavam por processos de casamentos abusivos, então elas conseguiram se separar, elas estão em outra vibe, elas dominaram a vida delas, né? Porque até então elas estavam sendo dominadas. E eu tenho muitas clientes que não se amavam porque dentro da família falavam que era feia, que era isso, que era aquilo. Muitas pessoas também, muitas mulheres não tinham esse negócio de que, eu não sou fotogênica. Gente, comigo não tem esse negócio, tá? Tipo, tu não é fotogênica. Pra mim, todo mundo é fotogênico. Todo corpo, pra mim, é fotografável. Até porque eu não te olho como uma mulher em si. Pra mim, você é tipo um molde do qual eu tô pegando esse corpo e eu vou moldando ele, criando as curvas nele, sabe? Então, eu olho de uma forma muito diferente pra cada corpo. Sabe? É uma coisa muito surreal que acontece também no momento. Então, o que eu quero com essas mulheres é que elas acabam tendo a rédea da vida delas. Você, às vezes, está dentro de um casamento e teu marido não te elogia. Não diz que você tá bonita. Não vai lá e curte sua foto no Instagram. Mas vai lá e curte a foto das outras mulheres que estão de biquíni, lingerie. Mas não deixa ela usar o próprio biquíni. Ou tipo assim... Cara, teve uma vez uma cliente minha, nossa, essa história, gente do céu. Teve uma cliente uma vez que chegou pra mim e falou assim, André, eu preciso que você tire minha foto do teu Instagram. E antes, assim, delas fecharem comigo ali, né, eu pergunto tudo porque pra ficar autenticado, né, que eu posso postar. Também, gente, eu não posto a foto de ninguém, assim, sem autorização. Autorização, né? Aí ela falou, André, você precisa tirar a minha foto do teu Instagram. Eu falei, mas por que, mulher? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Acontece que o meu marido, ele trabalha na Tupi e estão tirando palha dele. Estão zoando ele. Falando, tua mulher peladona lá no Insta, lá, nós tudo estamos vendo tua mulher lá. Ele chegou em casa, ele brigou comigo e eu tive que tirar, eu disse pra ele que eu ia implorar pra você tirar a foto do Instagram, por mais que eu já tinha assinado te liberando. Ele chegou em casa, André, me massacrando. Dizendo que aquilo ali era horrível, que aquilo ali era ridículo, que eu tava fazendo ele passar vergonha. Gente, eu fiquei assim, incrédula. Sério. O cara, ele não teve a capacidade de pensar o quão linda a mulher dele é. E o quão lindo tava o retrato. Sabe? Ele acabou com ela ali. Ele pensou só no que ele tava sentindo, sem também assumir a frente de talvez... não defender, mas assim, mostrar, cara, um posicionamento que... Pra mim já é um homem bosta, entendeu? Porque um homem que realmente um cara chega numa roda, começa a dizer, a tua mulher tá lá peladona, não sei o quê. Esse cara devia bater no peito e dizer assim, é a minha mulher sim, linda, maravilhosa. Todo mundo tem que ver mais, olha só, tem que ver a mulher maravilhosa que eu tô. Sabe, ele deveria se encher de orgulho, entendeu? Então... e olham com vergonha, né? Ficar com vergonha, entendeu? Tipo, vergonha. Cara, não... E o retrato, sério, gente, assim, e o retrato não tinha nada demais. Sério, não aparecia nada. Eu acredito, André, porque assim, até as fotos ali, rolar o teu Instagram, dá pra ver que,
cara, realmente não tem nada de vulgar, não é nada sensual, não é algo sexual, é tipo assim, é Nada. tudo muito mostrando uma intimidade mesmo do feminino, Sim. muito bonita. E que bom que a gente pôde falar sobre isso. Volto a dizer, o Instagram da André vai estar aqui na descrição para conhecer mais o trabalho. Você que quer se olhar com outros olhos, quer voltar para si mesmo, ou ter mais autoestima, ou tentar se encontrar de alguma forma. Talvez esse projeto, esse tipo de ensaio te ajude, né, André? Então, entre em contato com a André para fazer o teu orçamento. E eu ver as tenho, condições. eu tenho um outro projeto que ele é fora do AME, se chama Retrato Sem Destino. Cara, Retrato Sem Destino, ele já é algo que não é tão espiritual, ele é algo divertido, tá, gente? Então, ele funciona da seguinte forma: eu vou na sua casa, te busco, escolho as roupas com você, você entra no meu carro e a gente vai sem destino. Então, tu gosta de serra? Vamos sem destino pra serra. E como eu vou dirigindo, então eu vou memorizando ao longo do caminho os lugares que eu gostei. Então, eu vou até um lugar, assim, certo? E na volta eu venho fotografando você. Então, é um dia pra você se dedicar pra você mesma, pra você curtir. Que legal. Então, o Retrato Sem Destino é isso. Então, eu já fui muitas vezes, tipo, pra praia, pra serra, sabe? Pra lugares aleatórios, construções. Aí é nesses meios de caminho que a gente encontra coisas divertidíssimas, né? E depois que termina a sessão, a gente toma um café ainda, ri que se acaba do que aconteceu. Então, provavelmente, tu vai pular algumas porteiras, tu vai entrar em alguns parques de diversões proibidos, sabe? É uma sessão bem divertida, o Retrato Sem Destino, cara. Que legal, André. É muito legal. Esse projeto eu realmente não conhecia, porque a gente falou muito sobre o Amice, né? É que nem eu te falo, o Amice, ele é mais uma coisa espiritual, é uma coisa que, sentimento, né? O Retrato Sem Destino, não. O Retrato Sem Destino é pra você tirar uma tarde pra ti, pra tu só viver o teu momento ali. Então, tu vai passear, tu vai curtir, tu vai conhecer coisas diferentes e tu vai ter história pra contar, sabe? O Retrato Sem Destino, ele é muito divertido. Eu adoro fazer ele. Obrigada, tá, André? Hoje o nosso papo foi uma delícia. Prazer ter te recebido aqui. Eu que agradeço. Prazer estar te apresentando também pra nossa audiência ali do Pato da Leste. Nem falei no início, né? Porque eu já queria, quando a gente começasse a conversar. Mas pra você que tá acompanhando a gente até aqui, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação, comenta muito o que você achou desse episódio também. Segue a gente lá no Insta, @patodaleste. De volta, agradeço a Una Produções, que é a produtora que produz o nosso episódio, faz tudo acontecer. Tudo que vocês estão vendo agora lindo, maravilhoso, produzido, foi a Una que fez. E é isso, André, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pela tua coragem, pela tua disponibilidade, assim, vir com o coração aberto de falar de situações tão difíceis que tu ainda tá enfrentando, que ainda tá passando e que muitas outras pessoas podem estar passando por isso nesse momento também e terem tido aquele tipo de... Cara, eu tô conseguindo me identificar um pouquinho, sabe? Então, eu acho que foi bem necessário, bem importante. Então, muito obrigada, de verdade. E eu falo muito sobre isso abertamente no meu Instagram também. Então, eu tiro os stories, às vezes, eu sempre mando lá, né? Gente, e aí hoje, vamos hablar? Porque a galera já sabe que os stories vão ser enormes daí, né? Então, eu sempre tô muito aberta. Eu sempre falo pra todo mundo assim, ó. Todo mundo vem com um propósito de vida pra cá, entendeu? Ninguém vem em vão pra essa terra. Então... Você viu o vídeo, se identificou, André, queria trocar um hablar contigo. Pode me chamar lá, gente. Eu converso com todo mundo. Então, pode me chamar lá, quer tirar uma dúvida, tá passando por um processo difícil, quer conversar, se identificou com alguma coisa, quer tirar essa dúvida comigo, pode me chamar lá, eu não tenho problema nenhum, eu sou bem aberta, eu falo mesmo. E é isso. Ai, que bom, foi um prazer estar com você aqui nesse episódio. Obrigada, produção, também. Obrigada, Fê, que tá aí atrás das câmeras. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, então. Obrigada, tá? Beijo! Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste. Cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios. Nossa missão.
a gente bate. Tá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Toda laje